Sejam muito bem-vindos ao Todo Dia é Dia de Neuro. E aqui nesse canal a gente fala sobre neurociência, neuroanatomia e a neurofisiologia de uma forma muito simples e didática. Então se você quer aprender mais sobre neuro, eu te convido para você se inscrever no canal, você ativar o sininho para assim que eu postar um vídeo você já receber a notificação e também para você curtir esse vídeo aqui para mostrar para mais pessoas. O assunto de hoje é o efeito da música no cérebro. O que a música acontece no cérebro da gente e também não só no cérebro. O que o cérebro manda de informação para o nosso organismo. Então, antes da gente entender certinho o efeito da música no cérebro, nós precisamos entender sobre a anatomia da orelha. Que tudo começa vindo o som e a gente ouvindo esse som. Então, quando tem uma onda sonora que vai caminhar aqui pela nossa orelha, ela vai chegar aqui no pavilhão auricular e vai transportar aqui para a nossa orelha média, nosso meato acústico externo. Aqui no nosso meato acústico externo, no final dele nós temos a nossa membrana timpânica. A membrana timpânica é como se fosse uma película fininha, transparente, translúcida, que ela vai estar ali para ela transmitir essa onda que está vindo, a onda sonora, para transmitir ela em vibração. Então essa vibração da membrana timpânica, de acordo com a onda, vai fazer vibrar 3 ossículos nosso. A gente chama de ossículos porque eles são os 3 menores ossos do nosso corpo, que vai ser o martelo, a bigorna e o estribo. Esses 3 ossículos, de acordo com a vibração da membrana, vai movimentar, e esse estribo é conectado lá na nossa janela da cóclea. E essa janela vai levar, pode ter tanto aqui, a gente tem o nosso vestíbulo, mas na nossa orelha interna nós temos a nossa cóclea. O nosso vestíbulo é relacionado ao nosso equilíbrio, ao nosso aparelho vestibular. Agora, nosso aparelho coclear é relacionado com a nossa parte auditiva. E aí, da cóclea, vai sair e vai levar lá pro nosso nervo auditivo. Então, tudo começa na nossa orelha. Então, vindo, a onda sonora bateu aqui na nossa membrana timpânica, mexeu, vibrou esses 3 ossículos, chegou lá na nossa janela da cóclea. O que acontece lá na cóclea? A cóclea, ela é como se fosse um caracol. Olha aqui, a gente vendo aqui. E ela aqui, ela vai ter 2 rampas, né? A rampa superior e a rampa inferior. E aí, essas rampas, elas contêm um líquido. E esse líquido vai de acordo com que a vibração do estribo ali vai vibrar esse líquido da mesma forma que vem a onda sonora, lá na nossa membrana timpânica. E essa vibração, a gente tem ali na parte medial da nossa cóclea, nós temos, na rampa média, nós temos um canal coclear, e nesse canal nós temos o nosso órgão de corte, que é o órgão principal, onde a gente vai ter os nossos neurônios, que vão levar a informação para o nosso nervo auditivo. Nós temos, vamos pegar esse órgão de corte aqui, vamos dar um zoom nele. Então aqui nós temos a nossa membrana tectorial, certo? E temos aqui as nossas células ciliadas internas e as nossas externas e internas. Essas células ciliadas aqui, elas no superior delas, elas têm os cílios, e de acordo com que essa membrana tectal se movimenta de acordo com a vibração e essa membrana se movimenta, esses cílios vão se movimentar. A movimentação desses cílios vão desencadear um sinal lá para o nosso nervo auditivo. Então, tudo acontece por conta de vibração. Primeiro, uma onda sonora vai se transformar numa onda mecânica, né? Vibração na membrana. Essa onda mecânica que vai vibrar os nossos 3 ossículos vai vibrar ali na nossa janela da cóclea, que tem um líquido dentro, e essa vibração do líquido vai chegar aqui na nossa membrana tectorial e vai vibrar, fazendo com que esses cílios se movimentam. Nós temos essa diferença dos cílios internos para os cílios externos, que é dependendo da frequência e amplitude da onda, vai predominar um tipo de cílios ali. E essas células sensoriais ciliadas vão conectar todos em neurônios até se conectar tudo no nervo auditivo. O nervo auditivo vai sair ali da nossa cóclea, vai caminhar, passar pelo nosso tronco encefálico, ele vai passar pelo nosso tálamo. A gente tem que lembrar que o nosso tálamo, ele é o centro onde tudo passa por ele. Eu falo que o nosso tálamo, ele é como se fosse a nossa rodoviária.
Então tem que passar por ali e ele vai filtrar essa informação. Ele vai saber, essa informação é importante, eu preciso mandar essa informação pro córtex. Pra onde eu vou mandar pro nosso córtex? É o tálamo que decide isso. Ele que vai determinar essas informações. Então vai passar pelo nosso tálamo. E do nosso tálamo vai lá para o nosso córtex auditivo. E o nosso córtex auditivo, nós temos o córtex auditivo primário. Esse córtex auditivo primário é onde a gente vai detectar a amplitude e a frequência do som. Então ele vai ver a qualidade dessas partículas. E nós temos um córtex auditivo secundário, de associação, onde vai interpretar esse som. Raíssa, tudo bem. O que acontece com tudo isso? Eu falo em todos os vídeos e eu preciso que vocês entendam isso muito bem. É que o quê? Apesar de eu falar, o córtex auditivo primário, ele fica aqui no lobo temporal, no giro superior, né? No giro superior do nosso córtex temporal, fica o nosso córtex auditivo primário, que é esse meio verde água aqui. E ele está relacionado com a nossa frequência e com a amplitude do som. Mas se a gente pegasse só esse córtex auditivo primário, só ele não causaria o som. Porque o nosso cérebro, ele é todo conectado. O nosso cérebro, ele vai conectar com diversas áreas. Ele não vai conectar só o córtex auditivo primário. Eu tô ouvindo uma música, você sabe a letra da música, por exemplo. Se você sabe a letra, essa música pode trazer alguma memória. Pode trazer memória emocional. Se essa música, vamos supor, eu tenho a música que eu entrei no meu casamento. Então toda vez que eu escutar essa música, não é só o processamento da música, não. Eu tenho uma memória emocional, foi o dia do meu casamento. E aí eu vou desencadear diversos tipos de memórias por conta dessa música específica. Do mesmo jeito, músicas que podem trazer lembranças ruins, então pode ter relação com memória emocional, pode ter alguma experiência que você teve por conta dessa música, então desencadeia diversas ações. Muitas vezes você pode conectar, nossa, eu lembro que essa música eu tava no restaurante e eu comi essa comida, e você pode vir o cheiro da comida novamente. Então nosso cérebro é inteiro conectado. Eu vou ter o sistema límbico conectado com o meu córtex pré-frontal, ali pra eu ver tentar lembrar, planejamento, tomar de decisão. A música pode fazer eu tomar uma decisão específica, acontecer que lá, nossa, essa música foi quando eu com meu namorado, a gente voltou e tudo mais, e aí você vê a música, você fala assim, nossa, é verdade, eu preciso voltar com meu namorado. Então a música em si, ela vai conectar diversas áreas cerebrais e que vai fazer a gente tomar diversas decisões também em relação a isso. Então tá muito conectada. Então, se a gente for pensar em todas as áreas cerebrais que estão relacionadas com a música, eu vou te falar praticamente o cérebro inteiro. Então, por exemplo, o córtex visual. Você ouviu uma música, você lembrou que você estava de frente pro mar num dia super legal seu. Você vai ativar o seu córtex visual para trazer aquela memória visual sua de novo. Então, a música tem esse poder. Apesar de ser aqui, ela ser intensidade e frequência analisada no córtex auditivo primário e no giro médio e inferior, a gente tem o nosso córtex de associação auditiva ou o nosso córtex secundário, auditivo secundário. Nós vamos interpretar esses dados sonoros todos que chegou pra gente, a gente conecta com o cérebro inteiro, certo? E aí, pra me perguntar, Raiz, onde que tá? Onde que eu vou conectar? Então a gente vai conectar o nosso córtex sensorial, porque pode trazer alguma memória sensorial, ou pode você desencadear uma ação sua sensorial. Vai ter, claro, o nosso córtex auditivo, o nosso corpo caloso. Nosso corpo caloso é a estrutura que vai conectar os hemisférios cerebrais. A gente vai ter uma aula falando sobre o corpo caloso. Ele é muito importante pra gente. O nosso córtex motor. A música pode desencadear você começar a se movimentar, você dançar. Então você ativa junto o nosso córtex motor pra lembrar, por exemplo, uma música, Macarena. Gente, eu acho que a geração mais novinha pode não conhecer Macarena, mas a minha, pra cima, eu tenho certeza que todo mundo conhece Macarena. Então, é natural você ouvir Macarena e você já começar com os passinhos de Macarena. Isso é uma memória motora desencadeada por uma memória sonora da música. Então tá conectado com a parte motora também. O nosso córtex pré-frontal, igual eu falei pra vocês, o nosso córtex pré-frontal tá relacionado com a nossa memória, com o nosso planejamento,
planejamento, com a nossa organização, com a nossa tomada de decisão, a parte do nosso comportamento, e a música tá relacionada com isso. O nosso núcleo accumbens, a nossa amígdala e hipocampo, tá tudo relacionado também com o nosso sistema límbico, a parte emocional da música. Então tem músicas que a gente vai ouvir e vai realmente desencadear nossa choro, de tipo assim, a sofrência, o sertanejo sofrência. Realmente, porque desencadeia uma resposta emocional ali e que vai te lembrar uma memória de algum momento que você viveu. Você viveu um momento triste num relacionamento. Essa música vai desencadear essa memória emocional ali. O nosso córtex visual, eu expliquei, essa música te lembrou uma praia, e o nosso cerebelo também tá relacionado com o nosso movimento. Então, resumindo, praticamente todos os lobos cerebrais estão envolvidos quando a gente fala de música. Temos o nosso lobo frontal no córtex parietal, nosso lobo frontal no nosso córtex pré-frontal, nosso lobo parietal no nosso córtex sensorial, temporal no córtex auditivo, occipital no córtex visual, núcleo accumbens, a amígdala ali tá perto da nossa ínsula, que a nossa ínsula também pode ser ativada. Então, praticamente todos os nossos lobos são ativados quando a gente escuta alguma música. Isso é extremamente importante. Por que a gente fala que a música é terapêutico? Realmente por conta disso. Você age em diversas áreas cerebrais, e agora a gente vai ver diversos neurotransmissores que vão ser liberados quando a gente escuta uma música, que vai desencadear algumas ações. Quando a gente fala de alguns comportamentos, vamos dar um exemplo de vícios. Quando a gente fala de vício, a gente sabe que o sistema que está predominante ali é o sistema dopaminérgico, que vai liberar a dopamina. Então a gente sabe, é um estímulo que vai liberar dopamina e que vai te dar motivação e recompensa. Perfeito. Só que quando a gente fala, por exemplo, de música, eu não consigo falar que é liberado um neurotransmissor. Isso é o impressionante da música, o efeito da música no cérebro, porque ela libera diversos neurotransmissores, e por isso a ação dela é tão terapêutica que a gente consegue falar. Por exemplo, a música, ela libera adrenalina. A adrenalina tá escrito no livro Luta ou Fuga, porém a adrenalina é para deixar a gente animado, a gente agitado. Claro, ela é um hormônio desencadeado no Luta ou Fuga. No caso, eu estou correndo de algum cachorro, sim, você vai liberar adrenalina porque você precisa de oxigênio e tudo mais. Mas a música libera adrenalina para você dançar, para você curtir o momento. Então, você escutar uma música animada vai realmente liberar noradrenalina e adrenalina. Por conta da liberação de noradrenalina, a música pode aumentar a sua concentração. Então, ajuda também você concentrar mais na atividade. E aqui, um adendo. Nós temos ondas binaurais que ajudam a você ter uma maior concentração para você durante os estudos, durante o trabalho, para você ouvir. Também é um efeito da música, por conta da noradrenalina, pra gente conseguir conciliar. A música libera dopamina, o hormônio que tá aqui do prazer, mas antes de tudo é o hormônio da motivação. Então, a dopamina, quando é liberada, ela, além de diversas outras ações no nosso corpo, esse sistema dopaminérgico que é incrível, mas ela também tá relacionada com o nosso bem-estar, junto com a serotonina. Aqui embaixo, a serotonina, o hormônio bem-estar. Os dois ali dão uma sensação de, tipo assim, de felicidade, de alegria, paz, de tranquilidade. Quando você junta tudo isso, você fala assim, nossa, a música dá essa sensação. Por isso que é tão terapêutico. Além de pode animar a pessoa que tá desanimada por conta da adrenalina, mas ela também dá a sensação de prazer, de motivação e de recompensa, sabe? Ai, foi bom ter ouvido isso. Tem a ocitocina, que é o hormônio do amor, e principalmente alguns estilos musicais específicos liberam mais ocitocina. Então, se você vê aquela música mais romântica, ou às vezes até aquele sertanejo romântico, você pode liberar mais ocitocina porque está relacionado com a resposta emocional. Mas a música também libera o GABA. Raíssa, como assim? Você acabou de me falar que ela libera adrenalina e noradrenalina. GABA é um neurotransmissor inibitório. Sim, o GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório. Ele traz tranquilidade, é como se ele desse a paz. Mas a música tem esse prazer também de trazer o GABA, de dar aquela tranquilidade, de te acalmar, tirar a ansiedade, sabe? Tirar toda essa parte agitada nossa. Ela também libera acetilcolina, que também está relacionado com o nosso aprendizado. Então, dependendo do tipo de música, ela pode liberar o glutamato também, que é um neurotransmissor excitatório, que está relacionado com a memória e aprendizado, e libera endorfina. Gente, a música tem poder de diminuir a dor da pessoa por conta da liberação de endorfina. Endorfina é que está relacionado com a euforia e com a dor. Então tem poder. Raíssa, mas se música é tão poderosa assim, por que as pessoas às vezes não conseguem? Claro, gente,
tudo vai depender do estilo musical. Vamos supor, se eu quero manter a calma, se eu quero estar tranquilo, Raíssa, tá? Tô dando o meu exemplo. E aí é muito importante. O estilo musical vai depender muito da pessoa. Eu não curto muito rock. É uma experiência minha, um gosto meu. Não ligo muito pra rock. Então, se eu colocar esse estilo musical pra mim, pode me trazer relação com esse meu sistema límbico, com a minha parte emocional, porque não é uma coisa que eu curto muito. Então, pra mim, não vai liberar todos esses neurotransmissores, porque não é o estilo musical que eu gosto. Porém, se você colocar um estilo musical, eu gosto de pop, eu gosto de música mais calminha, mais tranquila. Se você colocar pra mim ouvir esse tipo de música, aí sim vai me desencadear isso. Então a música tá muito relacionada com a nossa parte emocional. Então a gente precisa identificar qual é o estilo musical principal que eu sinto bem, que eu sinto prazer, que eu goste, pra eu conseguir desencadear todos os neurotransmissores. Não é qualquer tipo de música. Vou colocar qualquer tipo de música aqui. Eu acho até engraçado que muitas pessoas falam assim, quando você vai estudar, coloca. Ai, como que é o nome? É música russa. Coloca música russa. Porque você nunca vai saber o que tá falando na letra. Sim, as pessoas falam realmente pra colocar, pra você não saber a letra, pra você não desfocar a atenção dos estudos. Porque se você ficar cantando a letra, você não vai conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas não vai desencadear todos esses neurotransmissores, porque você não tá tendo nenhuma resposta emocional. Realmente, quando você coloca esse tipo de música, é pra você blindar o seu meio externo aqui, barulhos externos, carro passando, cachorro latindo, porta abrindo, porta fechando, para você concentrar mais tempo naquela atividade que você tá fazendo. Mas essa música russa não vai fazer liberar diversos neurotransmissores para você, porque você não tá entendendo nada que tá acontecendo ali. Agora, ondas binaurais, a gente já tem estudos que provam que o estilo da onda, porque não tem até música, né? Não tem melodia, a onda sonora, sim, desencadeia esses neurotransmissores que ajudam o glutamato e a acetilcolina, que ajudam na memória e aprendizagem. Mas o mais importante, o que a música ocasiona? Depois que eu falei pra vocês de todos esses neurotransmissores aqui, o que a gente consegue tirar que a música ocasiona no nosso cérebro e no nosso corpo? Quando a gente fala de adrenalina e noradrenalina, a gente tá muito relacionado àquela pessoa mais desanimada, aquela pessoa mais cansada, mais triste, aquela pessoa que está para baixo. Quando a gente consegue liberar esses neurotransmissores, e esses neurotransmissores ainda aliar com dopamina e serotonina, ajuda na depressão, ajuda na ansiedade, ajuda naquela tristeza que a pessoa tá. Então ela tem esse poder assim, de ajudar nesses sintomas de ansiedade e depressão. Além disso, ocitocina. A pessoa mais depressiva tem às vezes uma baixa de ocitocina. A música ajuda nessa parte também. O GABA está muito relacionado com a ansiedade, então a liberação do GABA está relacionado com a ansiedade. A acetilcolina e glutamato está relacionado com a memória e o aprendizado. E a endorfina, a melhoria de dor. Tem diversas ações no nosso cérebro e no nosso corpo. Então, quando a gente fala efeito da música no cérebro, tudo bem, a gente tá falando, onde que vai estar conectado, quais são os neurotransmissores. Porém, se a gente for ver em todo o nosso organismo, o bem que isso faz no nosso organismo é muito maior. Porque a gente fala de tirar dor, a gente fala de tirar ansiedade, de tirar depressão, que tá muito relacionado com diversos sintomas do nosso corpo. Então, o efeito da música é basicamente esse. Lembrar sempre que a música sempre está relacionada com a parte emocional do nosso organismo, com a parte visual, mas relacionado muito com a nossa parte do nosso sistema límbico, e por isso desencadeia esse tanto de neurotransmissores, certinho? Um beijo, até a próxima aula!